São 23 horas e 7 minutos. Um relâmpago está brilhando no céu e o voo 631 da Korean Air já fez 2 tentativas de aproximação. Mas, devido à baixa visibilidade da pista e ao vento cortante, não conseguiu pousar 2 vezes. Agora o avião está fazendo sua terceira aproximação em direção à pista 22 no aeroporto de Cebu. Mas, desta vez, a situação é ainda pior do que antes. O trem de pouso principal direito da aeronave pode estar danificado. Há uma suspeita de vazamento no sistema hidráulico. O sistema antiderrapante e os freios automáticos não estão funcionando. E agora até mesmo o sistema de freio alternativo falhou. As vidas de 173 pessoas estão agora nas mãos de um avião cujos sistemas de segurança estão falhando um por um. Essa é a terceira aproximação e a última chance para todos a bordo. O voo 631 conseguirá aterrissar com segurança na pista? Ou será que um problema climático aparentemente sem importância levará a um grande desastre? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Noite de 23 de outubro de 2022. O voo 631 da Korean Air está pronto para partir de sua rota programada, que é do aeroporto de Seoul-incheon, na Coreia do Sul, para o aeroporto internacional de Cebu, nas Filipinas. A aeronave que está sendo usada para o voo é um Airbus A330, um avião de 24 anos de idade, mas confiável, que ainda é muito utilizado por companhias aéreas do mundo todo. E na cabine do piloto estão os 2 pilotos experientes. O comandante tem 52 anos de idade, com um total de 13 mil horas de experiência de voo, 9.200 das quais no A330. Ele conhece esse avião extremamente bem. O primeiro oficial tem 37 anos de idade, com um total de 1.600 horas de voo, incluindo 1.000 horas no A330. Ele pode não ser tão experiente quanto o comandante, mas está bem familiarizado com a aeronave. Incluindo 162 passageiros e 11 membros da tripulação, há 173 pessoas a bordo. Tudo parece completamente normal antes da partida. Os documentos de embarque estão em ordem. Não há problemas no registro técnico e a previsão do tempo indica possíveis tempestades leves quando chegarem a Cebu. O ILS, sistema de pouso por instrumentos, da pista não está funcionando, portanto, os pilotos planejaram uma aproximação RNP. O ILS fornece sinais de rádio de ambos os lados da pista para ajudar o avião a aterrissar no ângulo e no alinhamento correto. Mas quando o ILS não está disponível, os pilotos usam uma abordagem RNP, que depende do GPS e dos sistemas do computador de bordo, para orientar a aeronave com precisão. É mais desafiador porque a orientação vem apenas de satélites, sem nenhum sinal em terra. Nesse ponto, tudo parece estar sob controle. Às 18 horas e 5 minutos, o voo 631 se alinha na pista e decola em segundos. O céu está limpo, as turbinas estão funcionando sem problemas e tudo na cabine de comando parece rotineiro. Mas naquele exato momento, algo foi acionado dentro da aeronave. Algo que os pilotos não podem sentir e que nenhum computador pôde detectar. Ninguém sabe que, escondido nas profundezas do sistema de freio hidráulico da aeronave, há um defeito muito pequeno. Na verdade, o Airbus A330 tem 2 sistemas de freio. O primeiro é o sistema de freio normal conectado ao sistema hidráulico verde. O segundo é o sistema de freio alternativo, que opera por meio do sistema hidráulico azul. Se um desses sistemas falhar, o outro assume automaticamente o controle. Porém, nessa aeronave, o sistema de freio alternativo tem uma válvula de liberação de pressão, PRV, com defeito. Essa válvula tem um vazamento microscópico, extremamente pequeno, devido ao qual a pressão do acumulador de freio está vazando lentamente.
Agora o problema é que o vazamento é interno, o fluido não está escapando para fora, portanto, não há nenhum aviso na cabine de comando e nada aparece nos registros de manutenção. Esse vazamento pode ter existido por anos, mas nunca foi notado e nenhum alarme foi acionado. Mas hoje, esse mesmo vazamento está prestes a causar um grande desastre. Por volta das 22 horas e 30 minutos, o voo 631 chegou à cidade de Cebu, nas Filipinas. Há turbulência no ar e os relâmpagos estão brilhando intensamente dentro das nuvens de tempestade, exatamente como a previsão do tempo havia antecipado. Antes de iniciar a aproximação, o ATC envia uma mensagem informando que a pista 04 está ativa no momento. Assim, a tripulação começa a se preparar para uma aproximação RNP de acordo. O sistema ILS já está inoperante, portanto agora eles terão que confiar inteiramente no GPS de bordo e no mapeamento do terreno. A aeronave começa sua descida gradualmente. Ao passar pelas nuvens, as luzes da pista de pouso começam a aparecer à distância. Tudo está indo de acordo com o planejado, até que de repente uma chuva torrencial aparece diretamente na frente da pista de aproximação. Por causa disso, a visibilidade desaparece completamente e a pista de pouso fica totalmente encoberta. O comandante decide imediatamente iniciar um go-around. A propulsão é aumentada, o nariz é puxado para cima e a aeronave, que estava descendo, volta a subir no céu a partir de uma altura de apenas 84 metros. A tripulação da cabine é informada sobre a volta. Os passageiros também estão um pouco ansiosos, mas tudo ainda está sob controle. A tripulação começa a se preparar para outra aproximação. Mas nesse momento o ATC dá uma nova instrução. A direção do vento mudou, portanto agora a pista 22 está ativa. Os dois pilotos rapidamente realizam uma nova instrução de aproximação. Mudam o rumo e viram a aeronave em direção à pista 22. E é aí que começa a fase mais perigosa desse voo. Agora o tempo piorou ainda mais. O vento está forte e as nuvens estão mudando constantemente. Na aproximação final, o comandante desconecta o piloto automático para conduzir a aeronave manualmente. O padrão do vento continua mudando. Primeiro um vento lateral, depois um vento de cauda e, de repente, uma forte corrente de ar. O comandante tenta controlar o avião. Ele levanta o nariz e depois o abaixa, mas a taxa de descida vertical da aeronave agora está instável. O avião está a uma altitude de 90 metros e, devido ao vento forte, a turbulência está ficando abaixo da trajetória de planeio designada. Para referência, a trajetória de planeio é o caminho reto que ajuda um avião a descer em direção à pista de decolagem no ângulo e na velocidade correta. Agora a aeronave está abaixo da trajetória de planeio, o que significa que, se não for feita uma correção rápida, ela poderá atingir o solo antes de chegar à pista. O primeiro oficial está observando atentamente os instrumentos. A altitude está caindo rapidamente, 75 metros, 60 metros, 45 metros. A taxa de afundamento se tornou perigosamente alta, e agora restam apenas alguns segundos para a aeronave chegar à pista. A 22 metros, o primeiro oficial grita bem alto: "Afundando, dê a volta!" O comandante imediatamente aumenta o empuxo, puxando o manche lateral para trás para que o avião possa subir novamente. Mas a aeronave já está muito baixa. Antes que alguém possa reagir, o trem de pouso principal do avião atinge o solo. Mas o pouso não acontece na parte lisa da pista. Ele acontece bem na borda inicial da pista, onde há um degrau elevado de cerca de 15 centímetros de altura, entre a grama e o concreto. O trem de pouso principal direito atinge esse ponto e uma sacudida violenta se espalha por toda a estrutura da aeronave. O impacto é tão forte que a estrutura interna do trem de pouso se rompe. Mas ainda assim nenhum alarme dispara na cabine de comando. O avião dá um leve solavanco e depois volta a se elevar no ar. Do lado de fora, a volta parece ter sido completamente bem sucedida, mas ninguém sabe o quanto a aeronave acabou de sofrer danos internos. E esses danos agora se tornarão a verdadeira causa do desastre que está por vir. No momento, a aeronave retornou ao céu e os dois pilotos parecem calmos da cabine. Eles começam a se preparar para outra aproximação. Mas então,
Assim que a aeronave passa de 450 metros, o monitor eletrônico centralizado da aeronave, ECAM, da cabine de comando começa repentinamente a piscar várias mensagens de aviso, uma após a outra. A primeira mensagem aparece: falha no controle do trem de pouso e na unidade de interface 1 e 2. O primeiro oficial abre rapidamente a lista de verificação e começa a ler as mensagens. Ambas as LGCIUS, que monitoram a posição e os status do trem de pouso, agora estão apresentando problemas de funcionamento. Isso significa que a aeronave agora não pode nem mesmo confirmar se o trem de pouso está devidamente posicionado ou não. Por causa disso, o sistema antiderrapagem falhou completamente. Agora os freios estão funcionando apenas através do sistema hidráulico alternativo, que depende do circuito hidráulico azul. Camadas de segurança como freios automáticos e antiderrapantes não são mais disponíveis. O comandante está preocupado, mas ainda não percebeu que esses freios logo se tornarão seu maior desafio. Enquanto isso, o consumo de combustível está aumentando rapidamente porque o trem de pouso ainda está abaixado e não pode ser recolhido. Normalmente, após a decolagem, o trem é puxado para cima para reduzir o arrasto e economizar combustível. Mas nesse ponto, os sensores de acionamento estão quebrados e o sistema não consegue descobrir se deve ou não retrair o equipamento. Como resultado, ele fica preso na posição abaixada. O ECAM agora exibe outra falha no sistema de reversão de propulsão. O sistema só ativa os reversores de propulsão quando recebe sinais dos sensores indicando que a aeronave está no solo, mas esse sinal não está sendo recebido agora. Portanto, os reversores continuam acionados. Os spoilers reduzem a elevação após o pouso e transferem todo o peso do avião para as rodas, tornando a frenagem mais eficaz. Mas, a menos que o sistema receba um sinal de contato com o solo, eles não serão acionados. No momento, a aeronave está voando normalmente. Não há nenhuma situação incontrolável, mas, internamente, todos os sistemas de apoio estão falhando um após o outro. O que os pilotos estão vendo na cabine de comando são avisos individuais que não parecem estar conectados, mas na realidade, todos eles estão ligados a uma causa principal. Esse breve toque destruiu toda a espinha dorsal do sistema de freios da aeronave. Os pilotos ainda acreditam que têm freios alternativos disponíveis, mas não estão cientes do perigo real à frente. Após a segunda volta, o voo 631 está agora circulando os céus de Cebu. Com a autorização do ATC, a aeronave é direcionada para um waypoint chamado Almar. O comandante decide que, a partir desse momento, tudo será feito de forma lenta e metódica. O primeiro oficial inicia o procedimento de abertura do trem de pouso por gravidade, um sistema usado quando os sistemas hidráulicos ou elétricos falham. Ele permite que o trem de pouso caia manualmente usando a gravidade, garantindo que ele possa ser acionado de qualquer maneira. Alguns segundos após a ativação, 3 luzes verdes devem aparecer no painel da cabine, um para o trem de pouso dianteiro e 2 para o trem de pouso principal. Essas luzes verdes confirmam que o trem de pouso está totalmente travado e pronto para o pouso. Agora, as luzes verdes do trem principal esquerdo e do trem do nariz acendem, o que significa que esses dois foram acionados com segurança, mas a luz do trem principal direito não acende. Isso significa que o equipamento não abriu ou o sensor está danificado e não pode enviar o sinal. O comandante pergunta ao primeiro oficial: por que o trem de pouso não desceu? O primeiro oficial responde: apenas uma luz está faltando. As outras rodas estão funcionando, mas não sei dizer com certeza. Compreendendo a situação, o comandante decide declarar uma emergência. Na rádio ele diz: Mayday, 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 Mayday! Korean 631, trem de pouso inseguro. Estamos fazendo um pouso de emergência, por favor, se preparem. O ATC entende imediatamente a situação e começa a preparar a assistência de emergência. Enquanto isso, o comandante informa a tripulação de cabine, via intercomunicador, que a aeronave está fazendo um pouso de emergência e que se preparam para o comando de freio. O primeiro oficial lê as próximas etapas da lista de verificação. Uma etapa crítica afirma que, seja qual for o lado do trem de pouso danificado ou inseguro, seu motor deve ser desligado imediatamente após o pouso para reduzir o risco de incêndio ou vazamento de combustível no impacto com o solo. O comandante também entra em contato com o Centro de Controle de Manutenção da Korean Air.
O primeiro oficial segue cuidadosamente a lista de verificação de pouso de emergência para um cenário de trem de pouso inseguro. Agora, tudo na cabine de comando está sob controle manual. Nenhum sistema automático está auxiliando os pilotos. Nos 15 minutos seguintes, o comandante e o primeiro oficial discutem continuamente as opções restantes. Por fim, eles decidem que será feita uma última aproximação. Se isso também falhar, eles desviarão para Davao. O tempo em Davao está um pouco melhor no momento, mas sua pista é mais curta do que a de Cebu. Agora só resta uma última tentativa. Ou esse voo vai aterrissar com sucesso, ou a história tomará um rumo completamente diferente. O voo 631 virá para a aproximação final a partir do waypoint ao mar. Tudo parece normal por fora, mas por dentro, todos os sistemas de backup estão falhando um após o outro. Os pilotos ainda acreditam que os freios alternativos estão funcionando, mas na realidade a aeronave está funcionando com a última pressão de emergência. Esse último apoio para a frenagem está prestes a desaparecer. Os avisos na cabine do piloto não mostram o quadro completo, eles indicam falhas, mas não revelam que os freios podem falhar completamente a qualquer momento. Independentemente disso, a aproximação final já começou. A aeronave está bem posicionada, no declive, a velocidade está controlada e a visibilidade está melhor do que antes. Enquanto isso, na cabine, a voz calma e confiante do comandante ecoa. Aqui é o comandante falando. Estamos prestes a aterrissar. Por favor, se preparem para o impacto. O horário são 23 horas e 7 minutos e 39 segundos. A aeronave pousa perfeitamente na zona de aterrissagem da pista 22. A velocidade e o alinhamento são ideais. O comandante reduz a potência do motor e tenta acionar a propulsão reserva, mas nada funciona. Os reversores de propulsão não são acionados. Os spoilers também não são ativados porque os computadores da aeronave ainda não acreditam que o avião esteja no solo. Ao ver isso, o comandante pisa nos pedais do freio e por alguns segundos a aeronave diminui a velocidade de 107 para 90 nós. Mas então os freios falham completamente. Os pedais de freio ficam inoperantes, não respondem mais a nenhum comando. O primeiro oficial abre rapidamente a lista de verificação de emergência e começa a se preparar para desligar o motor direito, conforme o procedimento, já que esse é o lado com um trem de pouso inseguro. Mas em pânico, ele acidentalmente começa a desligar o motor esquerdo, que está funcionando corretamente e é essencial para o controle da aeronave. O comandante grita: "Não desliga esse! Esse não!" Mas é tarde demais. O primeiro oficial desliga o motor esquerdo. Embora ele seja reiniciado imediatamente, o avião ainda está correndo descontroladamente em direção ao final da pista. O comandante grita: "A velocidade não está reduzindo! Sem freio! Sem resposta!" A aeronave cruza o final da pista a 83 nós. A grama e a lama encharcadas pela chuva o desaceleram um pouco, mas à frente há algo muito mais perigoso. Primeiro, o trem de pouso do avião atinge uma laje de concreto, parte do sistema de luzes de aproximação. O impacto é violento e o trem de pouso colapsa. A cabine do piloto se inclina para frente, raspando o chão. Mas a aeronave ainda não parou. Então, ela se choca contra uma estrutura metálica da antena localizadora. Finalmente, a aeronave para cerca de 235 metros depois da pista. Presa em um campo lamacento, inclinado, danificada, mas de alguma forma ainda inteira. Há um silêncio total na cabine de comando e na cabine de passageiros. Em seguida, o comandante dá a ordem: "Iniciar evacuação!" A seção dianteira está muito danificada. As portas L1 e R1 estão inutilizáveis. Algumas portas traseiras também estão muito altas do chão ou bloqueadas por detritos. Resta apenas uma porta utilizável, R2, e a evacuação começa por aí. Alguns escorregadores de emergência não são totalmente acionados, mas não há pânico. Durante toda a evacuação, uma coisa fica clara: a disciplina e a calma da tripulação. Logo, toda a evacuação é concluída. Todas as 173 pessoas saíram em segurança. Apenas 2 membros da tripulação e 15 passageiros tiveram ferimentos leves. Nenhuma vida foi perdida. A aeronave foi completamente destruída no acidente.
Mas foi o treinamento, a conscientização e a coragem da tripulação da cabine que garantiram que nenhuma vida fosse perdida. Naquela noite, se alguém demonstrou verdadeiro heroísmo, não foi da cabine de comando, foram as pessoas que estavam na cabine de passageiros, aquelas que muitas vezes ignoramos. Uma investigação detalhada foi iniciada no aeroporto de Cebu. Os investigadores fotografaram os destroços, recuperaram os gravadores de dados e começaram a analisar as gravações de voz da cabine de comando. Primeiro foi identificado o vazamento microscópico da PRV, escondido dentro da aeronave por anos. Essa válvula com vazamento esgotou silenciosamente a pressão do acumulador hidráulico, secando os freios de emergência. Em seguida, o breve pouso causou um estresse mecânico tão grande no trem de pouso que sensores coletores de freio e linhas hidráulicas foram quebrados. O sistema LGCIU falharam. Os sensores de RPM foram danificados e os dados de peso sobre as rodas ficaram completamente imprecisos. Os investigadores relataram que se os pilotos tivessem decidido realizar a segunda volta apenas um segundo antes, a aeronave não teria aterrissado prematuramente, o trem teria permanecido intacto, o sistema hidráulico teria funcionado e o acidente talvez nunca tivesse acontecido. O relatório final chamou o fato de uma reação em cadeia. Vários problemas menores se uniram para criar um cenário que nenhuma lista de verificação poderia resolver. Depois que o relatório foi divulgado, a Airbus revisou imediatamente o projeto do PRV e atualizou o cronograma de manutenção. Muitos de vocês devem estar se perguntando, quando o voo 631 estava parado no ar, por que eles não desviaram para Davao, onde o tempo estava um pouco melhor? Se tivessem feito isso, o que teria acontecido? Se a tripulação tivesse ido a Davao, teria levado cerca de 30 minutos a mais para chegar lá. E nesse tempo, o sistema hidráulico azul teria sido completamente despressurizado. Além disso, a pista de decolagem de Davao é cerca de 340 metros mais curta do que a de Cebu. Quando o avião pousasse lá, não haveria mais pressão nos freios. A velocidade teria sido maior e o resultado, possivelmente, muito pior. Portanto, a decisão de não desviar para Davao, que na época parecia arriscada, pode ter sido a decisão que salvou todas as vidas a bordo. Se eles tivessem desviado, a história do voo 631 poderia não ter sido uma história de sobrevivência, mas sim uma história de tragédia. Isso é tudo por hoje. Até a próxima!